Bem-vindo a mais uma edição do Unitel Go Talks. Hoje o tema é inovação e empreendedorismo e temos connosco João Kipipa, diretor-geral adjunto da Unitel, e o nosso Henrique Costa. Boa tarde, Dr. Kipipa. Boa tarde, Henrique. Obrigado. Antes de mais, hoje estaremos aqui a conversa sobre o empreendedorismo digital e a inovação a nível nacional. Mas antes de mais, eu acho que é merecido por parte do nosso público e por parte dos nossos colegas também conhecer um bocadinho sobre quem é o Dr. Kipipa. Então eu gostaria de começar a perguntar para se descrever enquanto pessoa. Como é que se descreve? Bem, não há muito para dizer sobre mim, né? Cidadão nacional, tem de idade o tempo que o país tem de independência. Ok. Né? Acho que com isso sou também bastante jovem ainda, embora às vezes não pareça, não é? Mas nascido no Kwanza Norte e de uma família comum, simples, como todas as outras. Ok, então acho que já saciamos aqui alguma curiosidade por parte dos nossos colegas e do nosso público. Voltando aqui ao nosso tema, que é o empreendedorismo digital, na nossa perspectiva, e aqui a Unitel já tem alguns anos de experiência nesta área, diria que cerca de 6, 5 anos, e temos visto aqui o desenvolvimento deste ecossistema passo a passo. E hoje, mais do que um sonho ou uma projeção, eu acredito, e por preferência própria também, por estarmos no mercado, acredito que isto já é uma realidade, as startups já são uma realidade e que esse ecossistema já está bem implementado no nosso país. Gostaria de perceber aqui, a nível do Dr. Kipipa, quais são ainda os entraves conjunturais que existem e que fazem com que as startups não sejam ainda maiores e mais abrangentes aqui a nível do nosso país? Bom, Henrique, eu talvez fosse começar por, digamos, uma espécie de conceptualização da coisa, né? Exato. Se nós entendermos que o empreendedorismo está ligado a um processo de identificação e exploração de novas oportunidades de negócio, e se nós entendermos que é também através disso que se gera emprego e riqueza, e se nós percebermos que a geração de empregos e de riqueza são importantes para o financiamento das sociedades, né? Processos de desenvolvimento nos países, exato, vamos perceber que o foco deve estar na educação para o empreendedorismo, não é? Na existência de programas de apoio ao empreendedorismo e também alguma atenção para aquilo que se chama cultura nacional, no que tem a ver com a tomada de risco, não é? Então, eu acho que o que falta fazer para nós, e nós somos um país de baixo nível de empreendedorismo, isto olhando para um conjunto de indicadores que existem para a avaliação de cultura nacional, são mais ou menos 6, um modelo chamado 6D, e se olharmos para uma escala de 0 a 100, onde, por exemplo, Estados Unidos, para o indicador IDV, tem 91 e nós temos 18, né? Então temos aqui um esforço de programação mental da nossa sociedade para que tenha uma capacidade maior para identificação e exploração de oportunidades de negócio. Então, eu acho que o que tem faltado no nosso país é um esforço maior nesse sentido, e para isso a Unitel tem estado a realizar esforços, estabelecer programas para olhar quer para a educação, para o empreendedorismo, quer com programas de apoio ao empreendedorismo e os aspectos que têm a ver um pouco com aquilo que é aumentar o nosso nível, do ponto de vista cultural, cultura nacional, para a tomada de iniciativas em torno do empreendedorismo e que no fim acabam com as startups. Ok. Já vamos tocar aí mais a fundo aqui na Unitel, mas nesta fase já se percebeu que existe muito aqui este pensamento em Angola e é quase sabido ao público geral. Toda a gente diz que o angolano é empreendedor. Eu não duvido disso, ok? Não duvido desse espírito de empreendedor. No entanto, o que acontece na prática é que nós temos fazemos muito empreendedorismo na ótica do ser intermediário, ok? E não necessariamente do acrescento de valor e da criação de valor da origem. Concorda com esse facto?
Bom, uma coisa é aquilo que cada um de nós acha que sejamos, né? A outra coisa são os factos e os números. Exato. Eu disse, a partir daí que somos um povo de baixo nível de capacidade empreendedora. E a dificuldade que isso traz, basta olhar para a nossa dificuldade económica presente. Né? Nós temos muita dificuldade para financiar o nosso desenvolvimento. Temos muita dificuldade porque, por exemplo, o financiamento de desenvolvimento, se é promovido, por exemplo, através de uma maior participação do Estado, com programas e o resto, né? Basta nós olharmos para os últimos 5 anos para percebermos a dificuldade que o nosso Tesouro tem de arrecadar receitas que devem vir de empregos, através, por exemplo, de imposto sobre rendimento e da tributação sobre riqueza, a dificuldade de gerar riqueza. Então, dizer que somos um povo muito empreendedor, às vezes sou assim um pouco estranho. Um bocado irrealista. Na verdade, temos é que ampliar a nossa capacidade para identificar e explorar negócios, né? Basta ver que produzimos muito pouco e importamos muito, não é? E temos à nossa volta um conjunto de oportunidades que ainda não as aproveitamos como se calhar devíamos para fazer jus ao que afirma de que somos muito empreendedores. Se calhar até temos um enorme potencial para isso, né? Mas, e também como país muito jovem, né? População bastante jovem, acho que devemos investir mais para aproveitar melhor as oportunidades. Eu aqui, na verdade, concordo consigo. Eu acho que somos mais intermediários do que empreendedores. Ou seja, existe aqui muita intermediação de valor, mas não muita criação de valor. Por outro lado, abordamos aqui um bocado o que é a conjuntura, mas eu acredito que, e também do encontro que o doutor estava a dizer, que existe uma autorresponsabilização por cada um de nós, não é? Então, queria perceber da sua parte qual é o maior fator crítico de sucesso para uma microempresa ou uma startup. O que é que faz de uma startup ter sucesso? Eu acho que, para além da capacidade para identificar os negócios e depois o tema de exploração, é ter as habilidades para poder iniciar e desenvolver o negócio a que nos propomos, né? Eu acho que isso é que tem faltado um pouco na nossa sociedade, não é? Que é a adequada capacidade nossa para poder realizar os negócios que inicializamos. Porque a gente vê que há pessoas que até dão um ou outro passo, mas a taxa de mortalidade é bastante alta nos negócios, não é? E eu penso que é um pouco de, como é que eu vou dizer, quando eu falei de cultura nacional, a questão é programar a mente, programar o angolano para realizar negócios, daí o problema da educação para o empreendedorismo, né? Para realizar negócios que sejam viáveis, sustentáveis, tendo em conta o meio ou o contexto em que nos encontramos, não é? E mais do que aquilo que às vezes a gente fica a discutir que falta dinheiro, nem sempre é um problema de falta de dinheiro, não é? Se calhar falta um pouco de ideias um pouco mais e melhor estruturadas. Para isso é que, por exemplo, naquilo que é a visão da Unitel, procura ou vai procurar dar apoio em matérias de gestão, de marketing e tecnologia. Exatamente. Né? Porque percebe que no fim do dia são também algumas das dificuldades. Sem prejuízo daquilo que também está na sua linha de pensamento estratégico, que é um fundo que venha dar aporte às necessidades de investimento, ou de financiamento, digo, que venham a ser percebidas. Exatamente. Por outro lado, desde o início do ecossistema, que não tem um início oficial, mas acredito que há cerca de 6 anos começou-se a falar mais disto do empreendedorismo aqui em Angola. Existe ainda um caminho largo a percorrer, mas já foi feito muito, já existem muitas instituições, universidades viradas para isso, existe o INAPEM, existem empresas, não só a Unitel, que já tem este apoio, e depois também já existe essa consciencialização por parte das startups. No entanto, algo que ainda não aconteceu e que desde o primeiro dia que nós temos trabalhado nisto, ocorre quase como uma reclamação por parte dos empreendedores angolanos, é a falta de métodos de pagamento digitais. Isto
tem sido como com um gargalho nesta cadeia de valor do empreendedorismo. E não digo isto só para as startups, que têm um cunho digital, mas digo isto também para os empreendedores de rua, que querem tornar os negócios mais automatizados. Eu queria perceber qual é o papel da Unitel no futuro, o que é que a Unitel pretende com esta questão dos pagamentos digitais. Bom, eu acho que o que está por trás da necessidade sistémica, não apenas de Angola e da Unitel, mas do mundo como um todo, é que tem a ver com reduzir o tempo que se leva para realizar, por exemplo, uma transação financeira. O tempo que o dinheiro, o pagamento, leva para passar da minha mão para a sua. Né? Exatamente. Tanto é que o que está em voga hoje são os pagamentos instantâneos. Né? A instantaneidade é uma condição para a aceleração dos negócios. E é pensando nisso que as autoridades angolanas, por um lado, promoveram a regulamentação apropriada para o efeito, e a Unitel percebeu isso também como um negócio, o que está a preparar para, no futuro muito breve, colocar à disposição do Sistema Financeiro Nacional é a introdução do que chamam Mobile Money. Né? Ok. Ok, Mobile Money é uma palavra muito bonita, mas na prática, o que é que isto significa para o consumidor final? Como é que ele vai poder utilizar este novo produto ou serviço a seu favor? Bom, o propósito maior, para além de tornar mais célere os pagamentos, numa lógica de instantaneidade, é também o de inclusão financeira. Né? Hoje é cada vez maior a necessidade de trazer para o sistema financeiro aquelas pessoas ditas excluídas. Né? E muitos são excluídos porque não têm uma conta bancária ou a chance para poder abrir uma conta bancária porque falta um conjunto de condições. Ou a rede bancária está distante demais, ou não têm documentação para concluir o ritual necessário para a abertura de uma conta bancária. Às vezes até os mínimos, se calhar, para manter uma conta bancária. O que vai ocorrer é que com a tecnologia de telecomunicações móveis, não é? Os telefones, assim podemos dizer, as pessoas terão a possibilidade de ter o que chamam uma carteira, ou wallet, uma expressão assim muito bonita, no seu telefone, não é? Onde podem colocar dinheiro, tal como fazem para o saldo telefónico. E com base nisso e com base nessa carteira, né, com base na sua wallet, elas vão poder realizar transferências entre si, não é? Transferências a favor de vendedores de bens e serviços, não é? No fim do dia vão poder transacionar, não é? Por um lado, fazer as operações que é de entrada de recursos na carteira, chamam cash-in, né? Geralmente, genericamente, e depois, tal como vai a um ATM, poder ir, por exemplo, a um dos postos que tem a identificação do interveniente nesta cadeia, fazer a retirada de valores que queira, não é? Como operação é que normalmente os especialistas costumam chamar cash out, não é? Fazer a retirada de recursos. O que vai acontecer com o que a Unitel quer proporcionar através da sua empresa, que é a Unitel Serviços de Pagamentos Móveis, recentemente criada e licenciada pelo Banco Central, o Banco Nacional de Angola, é tornar disponível estes serviços no território nacional, ali onde existir um agente da Unitel ou qualquer outra entidade que possa participar no processo, desde logo desde estabelecimentos comerciais, inclusive, né? De tal maneira que o cidadão que aderir a este processo vá para um destes postos, pega, por exemplo, o seu dinheiro cash, insere na carteira no seu telemóvel, não é? E depois com ele vai poder fazer pagamentos ou transferências para os seus parentes que estejam, por exemplo, nos locais mais remotos. Ele faz uma transferência de modo instantâneo e ele vai para um agente da Unitel mais próximo e faz o levantamento do dinheiro, se entender que quer ter o dinheiro em mãos, ou faz uma transação, assim que as condições estejam criadas numa loja, poder pagar pelos bens que desejar, quer seja pão, enxadas, ou uma motorizada lá das nossas comunidades, né, a bicicleta, e os insumos que precisa para a agricultura. Então, a Unitel está a trabalhar nesse sentido. Ok. Ok, então eu acho que já
está claro que isto será uma mais-valia para o consumidor final, mas nós aqui na nossa área de inovação pensamos muito na parte da operacionalização. É sabido que o mobile money foi um sucesso, tem sido um sucesso em África, começando no Quênia e depois migrando para outros países. No entanto, em países mais desenvolvidos, o track record não é assim tão bom. Okay? E eu gostaria de perceber o que é que faz, o que é que garante ou ajuda a adopção do serviço mobile money em África versus países mais desenvolvidos. Bom, eu acredito que a carência de facilidades de pagamento e o provimento delas torna mais célere o sucesso de opções como o mobile money. Por exemplo, acredito que nos países mais desenvolvidos não têm as dificuldades que existem em países como o nosso de criar o conjunto de processos e procedimentos para satisfazer o requisito da abertura de uma conta, não é? No nosso país é um pouco mais difícil, né? Além de que a rede física financeira de bancos, por exemplo, está um pouco mais distante das nossas populações e a burocracia, que não é necessariamente uma coisa má de um processo de transferência bancária, para além do seu custo, leva mais tempo em relação àquilo que é a necessidade dos cidadãos, né? Embora hoje, mas isso é para quem tem contas bancárias, ele possa usar ou pode usar o Multicash Express ou ir para um ATM e fazer uma transferência ou um pagamento. Mas, se ele tiver, por exemplo, um parente distante de um ATM ou que não tenha um Multicash Express ou não tenha uma conta bancária, dificilmente vai conseguir fazer essa operação. Apesar de que, pelo Multicash Express, hoje você tem nos ATMs, por exemplo, levantamento sem cartão, né? Exato. O que estamos a falar é algo bastante novo, isto é, eu não tenho conta bancária, tenho um telefone, faço adesão ao serviço, pego no recurso, vou inserir naquilo que se chama uma wallet e depois vou transferir este recurso para o meu familiar, por exemplo, que esteja numa comunidade onde não tem até rede bancária, mas tem um agente, por exemplo, da Unitel, que participa num programa. Então, no momento em que ele fizer a transferência no seu telefone, o outro cidadão, o parente da pessoa em causa, recebe os recursos e vai imediatamente para o posto que estiver mais próximo para fazer o levantamento do recurso, se for esse caso. Se não, também a outra opção é, tendo no processo, por exemplo, estabelecimentos comerciais, ele pode chegar a um estabelecimento e fazer o pagamento das compras que tenha ou das coisas que deseja a partir desta sua carteira que tem no telefone, né? O que a Unitel espera é que adiante, e acho que também é o propósito do nosso sistema financeiro e economia como um todo, aquilo que se chama cashless, né? É que as pessoas tenham menos necessidade de ter de pegar, manusear o dinheiro físico, né? E então, a partir do seu terminal telefónico, com ou sem conta bancária, poder fazer uso dos serviços financeiros, né? Porque mesmo até hoje em dia, e já existem inúmeras startups e inúmeros negócios digitais, mas no fundo, mesmo com os meios de pagamentos digitais que já existem, não existe uma customer journey totalmente digital. Normalmente o cliente tem que sempre mandar uma referência, ou seja, não pode fazer aquela compra do Amazon que eu estou sentado aqui na cadeira, dou 3 cliques e vem-me trazer aqui sem ter que levantar. Normalmente eu tenho que acessar um outro dispositivo, ou tenho que ir ao multicaixa fazer o pagamento, embora cada vez mais esteja mais simplificado. Olhando aqui para este mundo das startups, como falámos, e o mundo digital, já existem vários setores em que a revolução digital já é uma realidade, embora não na sua totalidade, mas já se sente muito esta transformação digital. No entanto, estou a falar de setores como entretenimento, e-commerce e mobilidade. Temos startups e empresas digitais como Kubinga, Televa, Tupuca, que realmente já têm uma oferta de valor muito forte e já vão de encontro às necessidades dos clientes. No entanto, existem outros setores mais tradicionais, okay? E que dependem mais da logística e da infraestrutura para ter um sucesso. Falo aqui do setor agrícola, entre outros. Eu queria perceber aqui, e não só a Unitel, mas qual é o papel digital
que o digital tem neste alavancar da indústria, destas indústrias mais heavy, mais pesadas. Qual é esse papel? Bom, se nós entendermos que tecnologia é a maneira de fazer as coisas, bem, e que o progresso tecnológico, isso é a forma como nós revolucionamos a maneira de fazer as coisas, gera crescimento, né? Quando estamos a discutir a digitalização, a informatização, estamos no fim do dia a discutir maneiras mais inovadoras, mais eficientes para fazer as coisas, não é? E às vezes até pode ser as mesmas coisas. E aqui podemos passar, por exemplo, para, imaginemos, na agricultura, uma mudança tecnológica pode ser a mera alteração do espaçamento entre plantas, não é? Para uma mesma área, se eu puder plantar mais do que plantava antes, pela mera alteração do espaço, posso gerar um crescimento maior. Estamos a otimizar, no fundo, os nossos recursos. Exatamente. Se eu puder digitalizar, isto é, grande parte das operações que eu hoje tenho de fazer, se calhar manualmente, mas poder fazê-las através de mecanismos digitais, naturalmente acabo poupando recursos que eu hoje uso, se calhar, por exemplo, muito fisicamente. Então, a digitalização é algo que, acima de tudo, é necessário para que nós consigamos otimizar custos, ser um pouco mais eficiente na geração das coisas, né? E há depois o outro lado que tem ocorrido nesse contexto da digitalização, que é o provimento, por exemplo, de uma maneira de comunicar no contexto da internet das coisas. Exato. Com uma velocidade maior. Ou seja, quando há mais gente a usar e a tecnologia não permite a transmissão de dados a uma velocidade tal, se calhar, quando nós estamos a discutir 5G, 4G, 3G, vou ter gente na fila a esperar para fazer um pagamento que, apesar de tudo, é tecnologicamente melhor, com o meu telefone, mas o processamento de dados é menor. Então, daí que, quando a gente olha para o 5G, que é algo que a Unitel também está a trabalhar, é a velocidade no processamento de dados, né? Os especialistas gostam de dizer latência na transmissão de dados de um ponto para o outro, né? Então, todo esse conjunto de coisas, digitalização, transmissão de dados a uma velocidade maior, no fim do dia é para fazer com que as economias, as sociedades, de uma maneira geral, possam produzir com menor custo, isto é, mais eficiência, e também possam ser mais eficazes no sentido da disponibilização das coisas que satisfazem a necessidade das populações, das pessoas, né? E a gente chega, por exemplo, até ao uso dos drones na guerra, não é? Isto é, perco muitas vidas humanas, se calhar vou inventar um drone e eu estou num gabinete em Luanda e estou a fazer guerra no Sudão, não tenho lá homens, mas até uma guerra com maior precisão, né? Então, isso é que move a sociedade, move os angolanos, e eu acho que é para aí que devemos caminhar, né? Exato. Mas para além da otimização, que é uma mais-valia clara, a nível cultural, que benefício é que isso pode trazer nos temas como o êxodo rural e o interesse dos jovens na agricultura, que não é algo que intrinsecamente os jovens vão ter por sua natureza, né? Que papel é que o digital pode ter neste interesse dos jovens na agricultura e em outros setores assim, mais tradicionais? Eu penso que a geração Alfa e Z, né, a geração de hoje e amanhã, não é uma geração que esteja bastante predisposta a pegar na enxada. Exato. Para fazer agricultura, né? Mas se nós conseguirmos mostrar à juventude que para uma agricultura de maior precisão a tecnologia pode estar disponível, não é? Por exemplo, a robotização, a própria mecanização em si, né? Que é, por exemplo, passar da enxada para o uso da maquinaria, tratores e o resto. Isso é suscetível de atrair jovens. Atrai menos mão de obra, é verdade, mas é possível atrair jovens, já que gostam de coisas informatizadas, jogos tipo videogame, não é? Estar numa máquina moderna que hoje está a lidar com a agricultura, quer para o plantio, quer para a colheita,
requer conhecimento especializado, né? Hoje a agricultura, aquela mais rentável, mais produtiva, a gente não faz com os analfabetos, não. Isso não vai acontecer. Então é preciso treinar na tecnologia mais moderna os jovens, não é? Para que eles possam estar no campo, não para vergar a coluna com a enxada, mas para usar a tecnologia que permite hoje fazer uma agricultura com maior precisão. A Unitel, por acaso, está a fazer um ensaio do gênero num projeto seu, que é a Unicanda em Malange, não é? E se um dia puderem visitar, vão ver que a maquinaria que lá tem, que faz quer o plantio, quer a colheita, por exemplo, colheita de milho, é uma coisa que você só gera aquilo, administra aquela máquina com um jovem com educação apropriada, não é? Okay. Já estamos a falar de telemetria e de outros recursos que... Também. Nós, por exemplo, estamos a procurar criar condições para que os nossos parceiros tecnológicos tragam para Angola aquilo que têm disponível para ser usado na agricultura, que através do dado permite o controle quer da área de plantio, mas também permite, por exemplo, controlar o crescimento da safra, não é? Monitorar melhor as questões pluviométricas, não é? E assim acreditamos que vamos conseguir levar jovens para a agricultura, mas não será o jovem que às vezes estamos a olhar, quer dizer, sem formação, saído da aldeia e diretamente para o campo. Não, é preciso treinar o mesmo jovem que está na cidade, que gosta da engenharia agrícola e da computação, levá-lo para essa experiência que é uma experiência também bastante exigente. Ok. Quero perguntar aqui a sua opinião. Consegue ver daqui a uns anos, daqui a 5 anos, a Unitel como um catalisador também para esta indústria agrícola? Ou seja, dando ferramentas como IoTs, o uso do 5G, né, que vai permitir ferramentas comunicarem entre si sem o contacto humano. Consegue ver a Unitel a ter um papel ativo neste ecossistema? Eu não tenho dúvidas que a Unitel já está a dar uma contribuição relevante e vai continuar a dar, né? Por exemplo, com o projeto que tem hoje, que é um projeto novo, né? Exato. Ela está com um nível de produção que acreditamos tornou a Unicanda, que é detida pela Unitel, se não me engano, o maior produtor de milho do nosso país. Ok. Né? Levamos para uma comunidade onde não havia telecomunicações, levamos a telefonia, não é? E para além de outras obras sociais que foram feitas, e nós agora estamos a olhar para o uso de dados na atividade agrícola, né? Também é uma área bastante interessante onde vamos levar o mobile money, né? Fazer circular na comunidade meios de pagamento, que é, por exemplo, de salário, que é o pagamento das coisas naquela comunidade, no ecossistema, usando, né, por exemplo, o mobile money e outras coisas que a Unitel está a pensar poder fazer nesse seu projeto, na sua zona piloto, se assim Exato. dizer. Ou seja, aquilo vai ser uma espécie de ecossistema, protótipo da Unitel, não é? Eu acho bastante interessante poder olhar para o mercado daqueles que são os destinatários finais dos serviços que a Unitel tem, levá-los para uma experiência real e eles poderem perceber como é que as coisas podem ser feitas, como é que as coisas estão a acontecer, né? É claro que isso implica, desde logo, formar o homem. A Unitel esteve a formar quadros seus na Inglaterra, por exemplo, na área agrícola, né? Hoje está a fazer o uso desses recursos humanos. Já lá estão na fazenda? Já lá estão e já participam. Por exemplo, a doação que foi feita no contexto da seca das nossas populações do Cunene é uma produção, cerca de 90 toneladas de milho, é uma produção que contou com a participação destes jovens que lá estão na fazenda, com essa tecnologia. Já estão a criar valor, não é? Sim, já. Ok. Pronto, eu acho que já abordamos aqui a otimização, ok? Já abordamos aqui o potencial crescimento agrícola, da produção agrícola, mas no fundo, e o
sei que o doutor domina isto bastante bem e obviamente melhor do que eu, porque eu não sou desta área também, mas um dos temas e um dos grandes entraves na agricultura é o escoamento. Aqui há uns anos estive no Ministério da Agricultura e foi falado que cerca de 70% ou algo do género da produção nacional não é escoada e acaba por se estragar. Que papel tem o digital, poderá ter o digital nisto e fora o digital, não é? Porque isto obviamente vai envolver a infraestrutura. O que é que nós temos que fazer para resolver este problema? Qual é a sua opinião? Bom, nós olhamos para estes problemas com bastante seriedade, até porque ao produzirmos e na escala em que estamos a produzir, que pode ser grande para o nosso contexto, mas é pequena na escala continental ou global, não é? De tal maneira que o que nós procuramos visionar é a estruturação da cadeia produtiva, quer seja do milho, da soja ou outra, né? Nós, à medida que estamos a produzir e a crescer a escala de produção, temos de necessariamente poder assistir não apenas o grande consumidor que hoje é, por exemplo, a indústria, não é? Mas todo um mercado onde tem grandes e pequenos produtores que estão, por exemplo, a produzir ovos, né, ou a transformar e criar coisas como a fuba de milho, né? Então, soluções digitais como aquelas que existem no mercado, que permite que, por exemplo, quem produz se insira numa plataforma e possa tornar visível para quem procura o que está disponível, vai facilitar também muito o processo de escoamento ou da circularização da produção, não é? Se não temos uma visão de estruturação da cadeia produtiva, que hoje existe, com falhas, e Exato. procurar corrigir os males, pelo menos é esse o nosso propósito, o que pode acontecer é que, à medida que, por exemplo, a Unitel faz crescer a produção de milho, por exemplo, depois tenha dificuldades para o seu escoamento. Então, o nosso interesse, a nossa aposta é olhar e trazer com que outros parceiros e atores Exato. nos ajudem nisso. E soluções de ordem tecnológica, naturalmente, vão acabar por ajudar, né? Exato. Acho que é Kepia, não é? Exato, uma das ferramentas, não é? Acho que também o Ministério da Economia tem um portal onde as pessoas podem se cadastrar e lá encontrarem também oportunidades para realizar negócio. Todas essas ferramentas vão permitir aproximar quem produz e quem procura, né? Nós, antes do início de cada safra, procuramos sempre identificar o nosso mercado. Quando eu estou a dizer identificar o nosso mercado, é quem vai absorver efetivamente a nossa produção. Exato. E estamos a pensar que uma das coisas que podem minimizar os riscos comerciais que a gente tem é desenvolver partes da cadeia produtiva, né? Para absorver quer a nossa produção como de outros no contexto, né? Exato. E isso acho que é um facto que quem está dentro desta indústria acaba por conhecer, mas não é conhecido pelo público geral, né? A parte da absorção da produção acaba por ser mais difícil que a própria produção em si. Exato. Mencionou aqui a Kepia participou num dos nossos programas há 2 anos. Eles já entraram no mercado há 2 meses de forma efetiva e é interessante realmente ver estas soluções digitais porque são soluções muito realistas, ou seja, eles não param no digital, ok? Eles percebem que existe realmente, que o digital pode otimizar esta cadeia de valor, no entanto, reconhecem a importância de players que estarão no local. O que é que eles fazem? Eles têm um conjunto de agregadores que falam com cada produtor e esses agregadores é que colocam os produtos na plataforma, ou seja, não seria muito realista nesta fase, estamos à espera que todos os produtores e agricultores familiares em Angola estivessem a inserir produtos numa plataforma digital. Ok, sendo assim, e isto aqui acaba por ser uma ponte para o próximo tema, eu gostaria de perceber da parte do Dr. Kipipa que papel desempenha a Unitel na promoção do empreendedorismo digital em Angola? Como é que a Unitel se posiciona neste ecossistema? Exato. No início, quando falei das preocupações com a educação para o empreendedorismo
programas de apoio ao empreendedorismo e também falei do aspecto da cultura nacional. No fim do dia está ligado a uns 4 programas que a Unitel vem realizando. Um é o Go Challenge, exatamente. que no fim do dia é um programa que está dedicado à afinação de negócios, não é? De startups, que beneficiam de expertise em matéria de gestão, de marketing e tecnologia. Não é? Aquilo que é o impacto que a Unitel espera nesse programa é, pelo menos, atingir cerca de mais de 700 startups, não é? Realizar pelo menos 5 edições deste concurso e chegar a acelerar qualquer coisa como 45 startups. Não é? Exato. Outro programa que a Unitel tem está um pouco focado nas crianças, entre aspas, dos 8 aos 15 anos, e que é o Unitel Code, não é? E aí o propósito maior tem um pouco a ver com o conhecimento do algoritmo das coisas, isto é, a programação através da experiência em sala e virtual, né, para os mais novos. Eu diria que a fase dos 8 aos 15 anos é uma fase crítica, embora seja dos 0 aos 12, para a formação do caráter e transmissão de conhecimento, valores para o ser humano. A tal questão da formação do software mental. Então, a Unitel está nesse segmento, né? E aqui também o impacto é similar ao que falamos agora, 700 startups, 5 edições anuais e acelerar pelo menos 45 startups. Okay. Um terceiro programa tem a ver com as incubadoras, não é? É algo que a Unitel está a trabalhar, não é? Aqui a ideia é prover infraestrutura para que pelo menos 9 a 10 startups possam ter um espaço no mercado, onde cresçam, não é? E com o apoio inclusive de parceiros internacionais, não é? E possam então crescer e fortalecer. Eventualmente, quem sabe nos próximos 2 anos isto esteja finalizado e operacional, mais provavelmente aqui em Luanda, não é? Pronto. E um quarto programa que ainda está em estruturação, que visa, no contexto dos programas de apoio ao empreendedorismo, suprir aquelas necessidades de financiamento, que, neste caso é o programa ligado ao fundo de investimento. Okay. São coisas que ainda estão em estruturação. Perfeito. Então, pelo que eu percebi aqui, o intuito da Unitel, mais uma vez, é criar aqui uma cadeia de valor desde as crianças até uma startup que esteja formada e, eventualmente, essa startup poder ter investimento de uma empresa para levar para o mercado. Se eu quiser provocar uma mudança na nossa sociedade, tenho mesmo que apostar nos mais novos, não é? E esperar que nos próximos 25 anos a próxima geração já tenha uma estrutura mental que lhe permita identificar melhor e explorar as oportunidades e os novos negócios, né? É nisso que a Unitel está a trabalhar, com aquilo que sabe fazer com os seus recursos humanos, fazendo mentoring, né? Levando também aqueles que beneficiam e participam nos programas para conviver com outras experiências e outros concorrentes à escala mundial, ter uma exposição maior no contexto nacional e internacional e, naquele último programa que lhe falei, criar condições para prover financiamento para essas iniciativas. Ok, perfeito. Nesta questão aqui do Unitel Code, isto no fundo é plantar uma semente na mente de uma criança, não é? Sobre programação. Eu gostaria de perceber, na sua opinião, qual é o impacto que isto terá na sua vida adulta. O que é que um programa destes, feito aos 5, 6 anos, 7 anos, pode ter na vida adulta de uma criança e da sua comunidade que a rodeia? Henrique, se eu compreender como funciona a floresta, a minha chance de sobreviver nela é maior, não é?
O homem angolano de hoje ou de amanhã precisa ser programado, municiado para poder competir no contexto futuro, não é? E isso tem que ser feito, penso eu, desde o início do processo de formação ou de programação do homem. Então, as crianças, que são os homens da manhã, devem receber estas ferramentas, né, para que amanhã não estejam numa condição de desvantagem num ambiente mais competitivo, né? E acho que qualquer um de nós, naquilo que as nossas experiências no dia a dia, nas nossas casas, nos nossos bairros, percebe que a relação das nossas crianças com a tecnologia, isto é, telefone, televisão e outras coisas, é quase imediata, né? E acreditamos que se a Unitel puder contribuir com isso, neste segmento de crianças dos 8 ou 15 anos, está a criar as condições para que eles tenham ferramentas para competir num ambiente um pouco mais competitivo, que é a sociedade do amanhã, que é uma sociedade da internet das coisas. Exato. Né? Exato. Ok, um bocadinho aqui para fazer um apanhado, e também gostaria que partilhasse um bocado connosco a sua experiência, né? A sua experiência laboral e pessoal também, né? Portanto, eu queria que me ajudasse a nomear 2 ou 3 competências que acha que do mundo corporativo, ok, da sua experiência do mundo corporativo e de vida, que podem ser utilizadas na criação e na operacionalização de uma startup ou de uma pequena empresa. O que é que hoje em dia poderia partilhar e o que é um fator crítico de sucesso para uma startup? Bom, eu acho que de uma maneira geral, os seres humanos devem ter a capacidade para prover as melhores soluções para os problemas que enfrentarem, né? Inteligência, por definição, passa por isso, prover a melhor solução para os problemas que estejamos a enfrentar. Então, eu acredito que para quem se dedica à área do negócio, deve ter a capacidade primeiro para identificar negócios. E eu acho que isso é uma das grandes lacunas que nós temos, não é? As carências estão à nossa volta, a gente reclama porque não tem emprego, porque não tem dinheiro, porque não tem um conjunto de coisas, mas depois também temos a capacidade para dizer assim, e aqui passa a expressão, Mamadou chegou, já cresceu. Não, ele tem capacidade para chegar no meio, olhar à sua volta, identificar as coisas e avançar. Então, eu acho que é muito importante essa capacidade de identificação de oportunidades, não é? Depois são as capacidades para gerir estes projetos ou estas ideias que depois se convertem em projetos, se convertem em negócio, né? E aqui é também muito importante o conhecimento que se tenha, e não é necessariamente o conhecimento da academia, cheia de equações e o resto, o básico que é, por exemplo, eu não dever gastar mais do que aquilo que sou capaz para gerar. Eu acho que é um aspecto importante na gestão destes projetos e destes negócios, não é? E também a visão, vamos dizer, a visão de mercado, não é? Isto é, eu não devo fazer as coisas porque é bonito, é interessante, é politicamente conveniente, fica bem lá no meu bairro e tal. Não, deve-se ter uma visão mercadológica dos negócios, né? Porque nós estamos a investir recursos, precisamos que as iniciativas em que estejamos envolvidos sejam capazes de gerar um retorno maior, no fundo, tem para que ser sustentável, né? Exato, para que o negócio possa ser sustentável e continuar, né? Isso é aplicável para uma grande empresa como a Unitel, como um pequenino negócio do bairro, como a vida pessoal. Exatamente. Não é? Eu não posso estar numa condição como a que nós estamos agora, não é? Em que as dificuldades e as carências cresceram, por exemplo, e eu quero manter o mesmo estilo de vida, ter os mesmos gastos e tudo mais, quando na verdade tenho que fazer um esforço para olhar à volta e fazer a alteração, o exercício de contenção de custos, ou procurar novas fontes de rendimento para, se eu quiser manter aquela estrutura de gastos, poder cobrir essa estrutura de gastos de sempre. Porque também é verdade que há coisas que a gente não consegue cortar,
conter. Exato. Porque são indispensáveis à vida humana. A gente não pode deixar de comer, por exemplo, mas eu posso alterar o menu, não é? Exato. Não vou comer o bife importado, se calhar vou comer carne nacional, né? Pode não ser de vaca, é frango, não é? É galinha, pode ser de pato, qualquer outra coisa. Então, a alteração do menu é importante até para a gestão da vida pessoal, da vida das nossas famílias e nas empresas também, não é? Alterar a maneira de fazer as coisas para cortar ou conter custos, não é? Nós, por exemplo, estamos há mais de um ano em teletrabalho e acho que cada um de nós deve fazer a reflexão o que conseguimos neste contexto que nos obrigou a estar em casa, o que conseguimos fazer sem perder eficiência e eficácia e continuamos a atender o mercado, né? O que é que mudou neste um ano e ainda assim a gente consegue... Sem que se calhar o consumidor tenha sentido essa... Sem que tenha sentido. Exato. Aqui para terminar e um bocadinho em jeito de provocação, passamos o que é um bocadinho a experiência que uma corporate ou uma instituição corporativa pode passar uma startup. Eu gostaria de lhe provocar e perguntar o que é que uma startup pode ensinar a uma empresa corporativa. Eu acho que tudo, desde logo na percepção de novas oportunidades de negócio, não é? Acho que a Unitel, quando olha para estes programas que nós falamos, ela não deixa de lado também a detenção, se assim se pode dizer, de novas oportunidades de negócio para si próprio. E nesse processo ela aprende com as startups, que às vezes com muito mais disponibilidade e foco conseguem perceber, né, necessidades que tenham e que tenham potencial de gerar negócios, né? Eu acho que a interação entre grandes e pequenos acaba num aprendizado dos dois lados. Okay. Acaba por ser complementar. Sim, acaba por ser complementar. Muito obrigado, Dr. Kipipa. Mais alguma última palavra? Vamos continuar a enfrentar os nossos desafios com a capacidade humana que a Unitel tem. Eu acredito que os jovens que temos são bons e capazes para resolver os problemas. Exatamente. Muito obrigado. Até a próxima. Obrigado.